Meu povinho lindo, a aula de hoje é uma aula que eu particularmente gosto muito, né? Dois conteúdos que eu particularmente curto falar sobre eles, mas eu devo dizer para vocês que a título de Enem, esse conteúdo não é tão importante. Nenhum dos dois, tá? A título de Enem. Com relação às outras provas, esses conteúdos são extremamente importantes, tá? Para quem pensa em fazer particulares, para quem pensa em fazer outros vestibulares que não Enem, esses conteúdos, eles são bem importantes. Mas a título de Enem, eu não aposto muito neles, não. Porque lembrem que o Enem, ele é elaborado pelo governo, né? O INEP é um órgão público e, obviamente, o INEP, ele segue a ideologia do governo, né? E por mais que o governo diga que não tem ideologia, isso é um absurdo, né, pessoal? Todo ser humano, ele possui uma ideologia, né? Então, a prova do Enem sempre vai ser uma prova ideológica, sempre, tá? Então, essa prova, ela sempre vai mudar, o tipo de abordagem feito pela prova vai mudar de governo a governo, isso sempre vai acontecer, tá? Independentemente do que a gente acha. Mas o fato é que os conteúdos de hoje são Revolução Russa, e aí, obviamente, o governo atual, ele repudia, né, qualquer coisa que seja vinculado ao socialismo, né? Na realidade, se cair algo com relação à Revolução Russa, na prova do Enem, eu acho que falaria sobre o governo de Stalin, né, para mostrar o que foi a ditadura socialista, né? Mas eu não acredito, de verdade, eu acho que Revolução Russa é conteúdo vetado na prova do Enem, enquanto esse governo ele estiver à frente do nosso país. Da mesma forma que ditadura militar, tá? A ditadura militar também é um conteúdo que eu não aposto para o Enem. Até porque o governo, ele não reconhece a existência da ditadura, tá? Então, para o governo, a ditadura, na realidade, foi uma revolução democrática, tá? E, portanto, ela não existiu. Isso foi uma mentira inventada pelos comunistas que querem manchar, né, o bom legado deixado pelos militares. Enfim, pessoal, é lamentável, né? Da mesma forma que é lamentável pessoas defenderem o terraplanismo, né? Eu respeito, mas eu não entendo. De verdade, eu realmente lamento, né? Mas enfim, meu povo, a aula de hoje é uma aula que eu curto pra caramba, mas a título de Enem não são conteúdos que vocês devem focar muito, tá? Tranquilo? De boa? Mas vamos embora? Vamos embora falar, como sempre, a gente começa com história geral. Vamos embora falar sobre a Revolução Russa de 1917. Vamos nessa? Alguém quer colocar alguma coisa, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Volto a dizer, viu? Tirando o Enem, esses conteúdos, eles são importantes para qualquer outra prova de vestibular, tá? Tranquilo? De boa? Posso começar? Se eu posso começar, coloca aí. Vai de 13. 13 da aula, tá, pessoal? Vai de 13, vai começar a aula 13, tá? Coloca assim, ó, hashtag vai de 13. Coloca aí. Pessoal, me divirto muito com vocês, de verdade. Me divirto muito, muito. Hoje vai ter senha no PDF, viu? Já sabe, né, Dudu? Qual é a senha, né? Hoje vai ter senha, viu? Hoje vai ter senha o PDF, viu?
Mas, enfim, já vou deixar aqui para não esquecer. Aula 13, senha do PDF, vai de 13. Exatamente assim, tá? Já vou colocar aqui no chat, para que vocês possam dar Ctrl+C, Ctrl+V depois. Vai de 13. Pessoal, por favor, coloquem no caderno. Coloquem no caderno que a Revolução Russa de 17, ela foi uma consequência da Primeira Guerra Mundial. Não tem como a gente separar a Revolução Russa da Primeira Guerra, tá? A Revolução Russa de 17, ela foi uma consequência da Primeira Guerra Mundial. Isso porque, para combater na Primeira Guerra, o governo russo, pessoal, a Rússia na época, ela era governada por um czar, se escreve com C, mas a pronúncia é com T, tá? O C em russo tem som de T, de tatu, tá? Então, czar. Então, a Rússia, em 1914, quando a Primeira Guerra Mundial começou, a Rússia ela era governada por um czar. Pessoal, czar é rei, tá? É um rei absolutista. É um rei que concentra todos os poderes em suas mãos, tá? Então, a Rússia, em 1914, quando ela entrou na Primeira Guerra Mundial, a Rússia ela era governada por um czar, por um rei, chamado de Nicolau II. E Nicolau II, para fortalecer o exército russo, ele recrutou milhares de civis. Então, para fortalecer o exército russo, o Nicolau II, o rei, ele recrutou milhares de civis. Sendo que aí é que está o problema. 85% da população russa na época era formada por mujiques. Cuidado com o vocabulário, tá? Mujik é camponês. Então, 85% da população russa era formada por camponeses em 1914. Então, se o governo russo ele recrutou civis para servirem ao exército, entendam que o governo russo ele recrutou camponeses. Sendo que esses camponeses, obviamente, eles começaram a morrer. Eles foram mandados para a guerra e, por não terem nenhum treinamento prévio, né, pessoal? Eles eram civis, eles não tinham tido previamente treinamento militar. Então, esses camponeses, eles começaram a morrer. E a partir do momento, pessoal, quem quiser pode colocar no caderno, tá? Que mais de 4 milhões de camponeses morreram servindo ao exército russo na Primeira Guerra Mundial. Obviamente, ninguém precisa decorar isso. Mas um número absurdo, né? Um número gigantesco, principalmente para a época, né? 4 milhões de camponeses morreram. E, pessoal, obviamente, a partir do momento que os camponeses eles começam a morrer, a produção de alimento ela vai diminuir. E se a produção de alimentos diminui, consequentemente, a cesta básica ela se torna mais cara. Se eu produzo menos alimentos, esses alimentos eles se tornam mais caros. A cesta básica ela se torna mais cara. Consequentemente, a população ela vai começar a passar fome. Sobretudo os trabalhadores, os proletários. Pessoal, os proletários eram trabalhadores fabris. Os proletários, eles trabalhavam nas fábricas da Rússia
lembrando que a Rússia, ela se industrializou ainda no século XIX, na segunda Revolução Industrial, sendo que na Rússia não existiam leis trabalhistas. Então não tinha salário mínimo, não tinha aposentadoria, não tinha descanso semanal, não tinha jornada de trabalho, não tinha nada, tá? Os proletários, eles estavam completamente vulneráveis à exploração da burguesia. A burguesia, a dona das fábricas. Então, como esses proletários, eles recebiam um salário muito baixo, porque não tinha lei trabalhista, se com lei trabalhista o salário ele tende a ser baixo, né, pessoal? O salário mínimo, ele não garante, né, a subsistência com dignidade de uma família, né, pessoal? Pelo menos aqui no Brasil, não, né? Um trabalhador que vive de salário mínimo, ele sobrevive, né? Mas dizer que ele vive com dignidade, que ele consegue garantir um mínimo de conforto para sua família, a gente sabe que não consegue, né? Mas, enfim. Então, se com salário mínimo a situação do trabalhador é complicada, imagina quando não tem lei trabalhista. Imagina quando não tem salário mínimo. Então, esses proletários, eles recebiam um salário de fome, um salário de miséria. E com esse aumento na cesta básica, esses proletários, eles vão começar a passar necessidade. E passando necessidade, esses proletários, eles vão criar dois partidos de oposição. Dois partidos de oposição a Nicolau II. São eles. Só vocês lembram o nome desses partidos? Coloca aí no chat para mim, por favor, vai. Coloca aí para mim. Quais são os partidos de oposição que surgiram na Rússia contra Nicolau II? Dudu, traduz aí. PT é o quê? Não. Aí foi no Brasil mesmo. Mas, enfim, vamos lembrar o partido menchevique e o partido bolchevique. Então, os trabalhadores russos, passando necessidade, passando fome, eles criaram dois partidos de oposição. Era trabalhador, mas o nome do partido não é Partido dos Trabalhadores, Dudu. Aí é a nomenclatura, né? Entendeu? Os dois partidos eram partidos de trabalhadores, de proletários, tanto o partido menchevique quanto o partido bolchevique. Entendessem? Então, os trabalhadores criaram dois partidos. O partido menchevique e o partido bolchevique. Tranquilo? Então, seu pensamento não está errado não, mas preste atenção. Aí tu vai entender o porquê agora. O pessoal de mencheviques, eles eram marxistas ortodoxos. Preste atenção, tá? Para a gente não perder muito tempo nisso aqui. Preste atenção. Pessoal, uma pessoa ortodoxa é uma pessoa extremamente conservadora. Uma pessoa ortodoxa é aquela pessoa que não está aberta a nenhum tipo de mudança. Eu sou ortodoxo, eu sou ultraconservador. Eu não aceito nenhum tipo de mudança. Então, se o partido menchevique, ele era o partido marxista ortodoxo, isso significa dizer que o partido menchevique, ele queria colocar em prática tudo o que o Karl Marx ele escreveu no manifesto do Partido Comunista. Vocês sabem que o manifesto do Partido Comunista é a principal obra do Karl Marx. E nesse livro,
Karl Marx, ele diz o seguinte: o absolutismo, ele foi derrubado pelo liberalismo. Pessoal, o que é um governo liberal? Coloca aí para mim, por favor. Eu já falei isso para vocês várias vezes esse ano. O que é um partido liberal? Um governo liberal é o quê? Certo, que não interfere na economia. Perfeito, Camilinha, mas ele representa que classe social? Quando eu digo a Revolução Francesa foi uma revolução liberal. Isso, Dudu, isso, burguesia. Então apareceu liberalismo na tua prova, substitui liberalismo por burguesia, tá? Então, o absolutismo, lembrando que o Karl Marx, ele escreveu o Manifesto do Partido Comunista no século XIX, tá? Então, fazendo uma análise do que aconteceu na história da humanidade, o Karl Marx, ele coloca que o absolutismo, ele foi substituído pelo liberalismo. Ou seja, a burguesia, ela tomou os poderes do rei. E a partir do momento que a burguesia toma os poderes do rei, a burguesia, ela passa a explorar a classe trabalhadora. A burguesia toma os poderes do rei e passa a explorar o proletariado. É aí que esse proletariado vai se revoltar contra a burguesia. É o que a gente chama de socialismo. Então, entendam. Se eu digo para vocês que o Partido Menchevique era o partido marxista ortodoxo, eu estou dizendo que os mencheviques, eles defendiam exatamente o que o Karl Marx ele colocou no Manifesto do Partido Comunista. Ou seja, para os mencheviques, o absolutismo deve ser substituído pelo liberalismo e o liberalismo deve ser substituído pelo socialismo. Pessoal, quem é que governava a Rússia? Em 1917, quem é que governava a Rússia? Coloca aí no chat, por favor. E Nicolau II, ele era o quê? Ele era um rei o quê? Absolutista, concordam? Então, pelas palavras do Karl Marx, o absolutismo deve ser substituído pelo liberalismo. Ou seja, para os mencheviques, se declaravam, Dudu, se declaravam sim. Mas esse discurso era para atrair o apoio do povo. Era um discurso populista. Lembra o que é populismo? É você prometer e não cumprir, tá? Então, isso foi uma estratégia de conseguir correligionários para o partido nazista, tá? Isso era uma forma de atrair pessoas para o partido nazista. Tranquilo? Lá na frente a gente vai falar bem direitinho sobre isso. Mas sim, os nazistas, eles se declaravam como sendo um partido de trabalhadores, tá? Inclusive, durante algum tempo, eles se declaravam socialistas, inclusive, tá? Mas aí o discurso, ele foi mudando com o passar do tempo. Tranquilo? Mas, enfim, para os mencheviques, Nicolau II deveria ser derrubado pelos Petroviques. Pessoal, cuidado, tá? Cuidado com a nomenclatura. Petrovik significa burguesia. Da mesma forma que mujik é camponês, da mesma forma que proletário é trabalhador de fábrica, Petrovik é burguesia na Rússia. Então, para o partido menchevique, os proletários deveriam se unir à burguesia, para que assim a burguesia ela tivesse força para derrubar Nicolau II. Depois que a burguesia derrubasse Nicolau II, os proletários
deveriam se revoltar contra a burguesia. Tranquilo? Isso é o que defendia o Partido Menchevique. Dúvidas com relação a isso, pessoal? Todo mundo entendeu o meu raciocínio? De boa? Tranquilinho? Massa. Essa foi a parte mais difícil da aula, tá? Já o Partido Bolchevique, ele era o partido de marxistas radicais. Ou seja, os bolcheviques, eles não eram ortodoxos. Eles concordavam em fazer adaptações ao pensamento marxista. Para o Partido Bolchevique, os trabalhadores deveriam se unir. E quem eram esses trabalhadores, Everaldinho? Proletários, que são trabalhadores urbanos, né? São os trabalhadores de fábrica. E os camponeses, que eram trabalhadores e que são até hoje trabalhadores rurais. Então, para os bolcheviques, os trabalhadores deveriam se unir e os trabalhadores deveriam derrubar Nicolau II. E não a burguesia. Para o Partido Bolchevique não tem lógica. Eu coloco a burguesia no poder para depois retirar a burguesia. Para o Partido Bolchevique isso não fazia o menor sentido. Mas os mencheviques, eles eram marxistas ortodoxos. Então eles queriam colocar em prática tudo aquilo que o Karl Marx ele colocou no livro Manifesto do Partido Comunista. É aquilo que eu falei para vocês. Uma pessoa ortodoxa, ela é ultraconservadora. Ela não aceita nenhum tipo de adaptação, ela não aceita nenhum tipo de mudança. Sendo que aí é que está. No início, o partido menchevique, ele era o partido majoritário. Traduzindo, a maior parte dos proletários, no início, eles eram mencheviques. Como o discurso menchevique, ele era um discurso mais conciliador, era um discurso mais moderado, era um discurso menos radical. Então, no início, o partido menchevique, ele era o partido majoritário. No início, a maior parte dos proletários, eles eram mencheviques. Não à toa, em fevereiro de 1917, os mencheviques, liderados por Alexander Kerensky, que era um Petrovic, que era um burguês, derrubaram Nicolau II e proclamaram a República na Rússia. Nicolau II ele foi retirado do poder, inclusive foi preso, e com a queda do Nicolau II, os mencheviques eles proclamaram a República. A Rússia ela se tornou uma república parlamentarista. Ou seja, a Rússia ela seria governada por um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro ele seria escolhido pela Duma. Duma significa parlamento. Então, os mencheviques, eles proclamam a república. E essa república fez com que a Rússia ela se tornasse uma república parlamentarista. Deixa eu escrever aqui para ficar bonitinho para vocês.
República essa onde o primeiro-ministro ele vai ser escolhido pela Duma, vai ser escolhido pelo parlamento. Parlamento esse que escolheu o próprio Alexander Kerensky como primeiro ministro da Rússia. Alexander Kerensky, além de liderar os mencheviques na queda do Nicolau II, ele foi escolhido para governar a Rússia. Sendo que aí tem um detalhe. Alexander Kerensky, ele decidiu manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. E aí vocês vão me perguntar o seguinte, mas Everaldinho, isso não é contrassenso, não? Porque, vê, os proletários, eles se uniram à burguesia porque eles estavam passando fome. E eles estavam passando fome por conta da Primeira Guerra. Então, não é contrassenso, não. Nicolau II foi derrubado por conta da Primeira Guerra. Então, não é contrassenso Kerensky manter a Rússia na guerra, não? É, total. É contrassenso. Mas lembrem que o Kerensky, ele era burguês. E o que a burguesia desejava era mercado consumidor. Então, o Kerensky, ele decidiu manter a Rússia na Primeira Guerra, porque se a Rússia vencesse a guerra, a Rússia poderia ampliar seus mercados consumidores, e com isso a burguesia russa, ela iria aumentar a sua possibilidade de lucros. Mas a partir do momento que o Kerensky, ele mantém a Rússia na Primeira Guerra Mundial, muitos proletários, se sentiram traídos pelo Kerensky. Lembrem que o Kerensky, ele só conseguiu derrubar Nicolau II porque ele teve o apoio dos mencheviques, que eram proletários, que eram trabalhadores. Trabalhadores esses que estavam passando fome por conta da Primeira Guerra Mundial. Então, quando o Kerensky, ele decidiu de forma completamente incoerente, mas lembrem que nem sempre a política ela tem coerência, né, pessoal? A gente que o diga, né? Só basta a gente olhar para o nosso país, né? E a gente vai perceber que, de fato, não existe coerência na política. Infelizmente, na política, muitas vezes os interesses pessoais acabam se sobrepondo aos interesses coletivos, né? Infelizmente, né? Infelizmente, boa parte dos políticos, não só no Brasil, a história mostra isso, não é só no Brasil, mas, infelizmente, boa parte dos políticos concorre a um cargo eletivo em busca de atender seus interesses pessoais, né? Muitos políticos, infelizmente, usam a máquina pública em função de seus próprios interesses, né? Então, o Kerensky, sendo burguês, ele decidiu manter a Rússia na Primeira Guerra, mas muitos proletários se sentiram traídos pelo Kerensky. É tanto que o Partido Menchevique ele foi perdendo adeptos. O Partido Menchevique ele foi se esfacelando, ele foi perdendo adeptos, e, consequentemente, essas pessoas que se sentiram traídas pelo Kerensky, elas acabaram se filiando, elas acabaram compondo o Partido Bolchevique. E aí, pessoal, vejam bem, percebendo que os mencheviques, percebendo que os proletários, eles se sentiram traídos pelo Kerensky, em abril de 1917, Vladimir Ulyanov, mais conhecido como Lenin, Lenin era pseudônimo, tá, pessoal? Então, o Lenin, em abril de 1917, lançou as Teses de Abril, no jornal
A Verdade. Esse jornal, ele era muito lido pelos trabalhadores da Rússia. Esse jornal, ele era entregue na porta das fábricas. Os proletários, quando estavam chegando para trabalhar, eles recebiam esse jornal na porta da fábrica. E foi nesse jornal que o Lenin ele publicou as Teses de Abril. E as Teses de Abril são duas, pessoal. São duas ideias que o Lenin ele defendeu e, consequentemente, essas ideias elas tiveram penetração junto aos trabalhadores. A primeira tese de Abril, ela diz o seguinte: paz, terra e pão. A primeira tese de Abril, ela defende paz, terra e pão. Ou seja, o Lenin, ele defendia o fim da Primeira Guerra, a Rússia deveria sair da guerra, Lenin defendia uma reforma agrária e, consequentemente, o fim da fome. Se a Rússia sair da guerra e os trabalhadores eles recebem um pedaço de terra, esses trabalhadores eles podem garantir a sua subsistência, ou seja, o fim da fome. Paz, terra e pão. A segunda tese de Abril defendia todo o poder aos sovietes. Pessoal, um soviete era uma associação, era um comitê de trabalhadores. Pessoal, dentro de cada fábrica existia um soviete, tá? Dentro de cada fábrica existia um soviete. E o soviete era um grupo de trabalhadores, era um grupo de empregados que iam negociar com o dono da fábrica a questão salarial. Então, os sovietes, eles eram um grupo de trabalhadores, era um comitê, era uma associação de trabalhadores. Essa associação, esse comitê existia dentro de cada fábrica, e era esse comitê que iria tratar com o dono da fábrica sobre as questões salariais, já que não tinha lei trabalhista. Então, quando Lenin diz todo o poder aos sovietes, o Lenin está dizendo o seguinte: quem deve governar a Rússia não é a burguesia. O poder, ele não deve ficar na mão da Duma. O poder não deve ficar na mão da burguesia. O poder, ele deve ficar na mão dos sovietes. O poder deve ficar na mão dos trabalhadores. Os trabalhadores devem governar a Rússia. E não a burguesia. E o fato é que as teses de Abril, elas tiveram penetração junto à classe trabalhadora. Esses trabalhadores, eles decidiram se unir ao Lenin, e se unindo ao Lenin, em outubro de 1917, os bolcheviques derrubaram o Kerensky e aclamaram Lenin como novo presidente da Rússia. E foi durante o seu governo que o Lenin ele decretou algumas medidas. Por exemplo, assinou o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha.
Lenin assinou com a Alemanha, a Rússia assinou com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk. E o Tratado de Brest-Litovsk era um tratado de não agressão. Ou seja, a partir daquele momento, a partir de 1917, a Rússia ela prometia não atacar mais a Alemanha, e a Alemanha, ou seja, a Tríplice Aliança, prometia não mais atacar a Rússia. Ou seja, o Tratado de Brest-Litovsk, ele retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. A segunda medida, decretada pelo Lenin, foi realizar uma reforma agrária. Essa reforma agrária, ela foi feita com as terras dos boiardos. Os boiardos, eles eram os latifundiários da Rússia, tá? Então, o Lenin, ele pega os latifúndios e distribui aquelas terras junto aos trabalhadores. Terceira medida decretada pelo Lenin. Transformou a Rússia na União Soviética. Ele fundou a União Soviética. A União Soviética ela era formada pela Rússia, mais 14 países. Países como Ucrânia, como Bielorrússia, como Geórgia. Enfim, esses países que fazem fronteira com a Rússia, esses países eles foram conquistados pelo Lenin, e a união da Rússia com esses 14 países, a partir do momento que a Rússia ela anexa esses 14 países ao seu território, a Rússia ela vai se tornar a união das repúblicas socialistas soviéticas. País esse que vai existir até 91. A União Soviética ela só foi desmembrada em 1991, com o fim da Guerra Fria. A quarta medida decretada pelo Lenin foi o fuzilamento da família Romanov. A família Romanov era a família do Nicolau II. Nicolau II ele estava preso desde fevereiro de 17. E o Lenin ele mandou fuzilar Nicolau II, acusando Nicolau II de conspirar contra o governo. O Lenin ele acreditava que o Nicolau II estava conspirando contra o seu governo, e para não correr nenhum tipo de risco, o Lenin lhe mandou fuzilar Nicolau II e toda a sua família. Se bem que dizem que a filha mais nova de Nicolau II, chamada de Anastácia, ela conseguiu sobreviver. Pessoal, isso é o que dizem. Oficialmente, todos os integrantes da família Romanov, Nicolau II, a sua esposa e suas filhas, todos foram mortos. Beleza? Mas há quem diga que Anastácia, ela sobreviveu. Inclusive, tem um desenho animado da Disney, que é um filme, inclusive, chamado de Anastácia. E quem já assistiu esse filme sabe que ele rememora personagens da Revolução Russa. Tá? E com isso, meu povo lindo, muito engraçadinho, Dudu, muito engraçadinho. Mas, enfim, com isso, meu povo lindo, a gente
a gente finaliza com a Revolução Russa. Pessoal, só lembrem, tá? Não custa nada. Só lembrem que o Lenin, ele morreu em 1924. E com a morte do Lenin, quem se tornou presidente da União Soviética foi o Joseph Stalin. O Stalin, ele se torna presidente da União Soviética com a morte do Lenin. E lembrem que o governo do Stalin foi uma ditadura de extrema esquerda. E aí, pessoal, muitas vezes as pessoas colocam assim, professor de história é tudo de esquerda, né? É tudo defensor do socialismo, né? Tudo comunista, enfim. E, pessoal, na realidade, eu, Everaldo, eu condeno qualquer tipo de governo que seja de extremos. Seja de extrema direita, seja de extrema esquerda. Porque falou em extremo, pessoal, a gente fala de intolerância. Qualquer tipo de extremo, ele é danoso. Qualquer tipo de extremo, ele desrespeita, ele ignora as múltiplas opiniões. Então, por exemplo, eu sou muito crítico ao governo do Stalin. Faço as mesmas críticas ao Stalin que eu faço ao Hitler, por exemplo. Inclusive, é legal que vocês saibam que durante o governo dele, durante a sua ditadura, tá? Stalin, ele não aceitava nenhum tipo de oposição. Inclusive, as perseguições que o Stalin ele realizava dentro da União Soviética, essas perseguições políticas, elas eram conhecidas como expurgos, tá? Os expurgos eram as perseguições que o Stalin ele realizava dentro da União Soviética. E, pessoal, da mesma forma que o Hitler, o Stalin, ele praticou atos genocidas, tá? No caso de Hitler, a gente rememora os judeus. O Hitler, ele perseguia e matava judeus. Inclusive, os judeus, eles eram mortos em campos de concentração. Da mesma forma, o Stalin, ele perseguia os ucranianos e mandava ucranianos para campos de concentração, sendo que na União Soviética, esses campos de concentração, eles são chamados de gulags. Um gulag é um campo de concentração na União Soviética. E esse extermínio de ucranianos em campos de concentração, esse extermínio ficou conhecido como Holodomor. Ou seja, o Holodomor é o Holocausto Soviético. É a morte de ucranianos. Normalmente, esses ucranianos, eles morriam de fome, tá, pessoal? Eles morriam de desnutrição, tá? Quando a gente fala de judeus, os judeus normalmente eram levados para câmaras de gás, né? Já no caso do Holodomor, os ucranianos, eles acabavam morrendo, eles acabavam tombando de fome. E lembrem que, durante o governo dele, o Stalin, ele também assinou os planos quinquenais, que vocês estudam bem direitinho em geografia, né? Lembrando que um plano quinquenal é um plano econômico de planificação. Ou seja, os planos quinquenais, eles vão acabar com a propriedade privada dentro da União Soviética. O Lenin, ele realizou uma reforma agrária. Mas reforma agrária não é fim de propriedade privada. O Stalin, ele acaba com a propriedade privada através dos planos quinquenais. O Stalin, ele acreditava que a fome, que a miséria na União Soviética só iria acabar quando a propriedade privada não existisse mais. De boa, pessoal? Dúvidas com relação à Revolução Russa? Dúvidas? Ou tá tudo de boa? Se tá tudo de boa, coloca assim. Tudo massa.
Se não tá de boa, coloca assim, vai estudar, Everaldinho. O comunismo de guerra, Tiagão, boa sua pergunta, boa sua pergunta. Pessoal, quando o Lênin, ele realizou essa reforma agrária, o Lênin, ele confiscou terra de boiardos. O Lênin, ele toma as terras dos boiardos para realizar a redistribuição de terra. Obviamente, os boiardos, eles não aceitaram perder as suas terras. Então, os boiardos, eles tentaram retirar Lênin do poder. É por isso que a gente diz que essa reforma agrária, ela provocou uma guerra civil. Então, o comunismo de guerra foi a estratégia militar utilizada pelo Lênin. Lênin, para enfraquecer os boiardos, nessa guerra civil, eles eram chamados de russos brancos. Então, para enfraquecer os boiardos, o Lênin, ele decreta o comunismo de guerra, ou seja, Lênin, ele ordena que o exército russo confisque toda a produção de alimento. A ideia do Lênin era fazer com que os boiardos, eles passassem fome, para forçar os boiardos a se renderem. Então, Lênin, ele ordenava que o exército russo confiscasse os alimentos produzidos naquele país, para que assim os russos brancos não tivessem acesso à comida. Os russos brancos iriam passar fome, e por conta dessa fome, eles iriam acabar se rendendo. Esse confisco de produção primária, esse confisco de alimento decretado pelo Lênin é o que a gente chama de comunismo de guerra. Então, comunismo de guerra, Tiagão, confisco de alimentos durante a Guerra Civil que aconteceu na Rússia, pós-reforma agrária. Tranquilo? Mais perguntas? Tiagão, deu para entender? Tranquilinho? Pessoal, tá dando para todo mundo acompanhar as aulas de boa? Tem alguém sentindo dificuldade? O nosso intensivo remoto está surtindo um efeito legal? Vocês estão curtindo? Se está curtindo, coloca assim. Estou adorando. Muito bom mesmo. Posso confiar, né? Então, beleza. Meu povo lindo, são 8 horas. 8h10, todo mundo em sala novamente, beleza? Tranquilo? Para a gente tocar a história do Brasil. Tá massa? Então, 10 minutinhos aí para que vocês tomem a aguinha e voltem para a sala, tá? Beijo!